a cidade permanente. Hebreus 13, versos 14 a 16. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Estes 3 versos do último capítulo da carta aos Hebreus, eles estão ligados em torno da nossa vida, como deve ser vivida neste mundo. O primeiro verso, o verso 14, ele é uma conclusão do assunto que o escritor bíblico vinha desenvolvendo até aqui. A carta aos Hebreus é um verdadeiro tratado teológico, onde o autor bíblico, o escritor bíblico, explica o Antigo Testamento à luz da vinda de Jesus no Novo Testamento. Depois do capítulo 11, ele começa a dar instruções gerais acerca da doutrina cristã, do modo como nós devemos viver. No próprio capítulo 11, ele fala sobre a fé que nós devemos ter no nosso Deus. E quando chega neste capítulo 13, nas suas orientações finais, ele, mais uma vez, abordando os sacrifícios do Antigo Testamento e falando sobre o sacrifício de Jesus, que é, na verdade, o sacrifício planejado por Deus, sua oferta em nosso lugar. Então, o escritor bíblico diz que Jesus saiu fora do arraial, levando os nossos pecados, e da mesma forma nós também devemos fazer isto. Ele diz: lá Jesus sofreu uma desonra muito grande ao fazer isto, e nós também não devemos estar preocupados em sofrermos possíveis desonras por amor a Cristo. Isso é o que ele está falando imediatamente antes deste verso 14. No 11, ele diz que o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. No verso 13 nós lemos: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, fora do arraial, suportando a desonra que ele suportou. Então nós também temos, de repente, uma desonra a suportar por amor a Cristo, que entregou sua vida por nós, neste sacrifício agradável a Deus, por ser um sacrifício que venha a atender a necessidade da justiça de Deus em nosso favor. Então o verso 14 é uma conclusão deste assunto, por isso o escritor diz: pois
Não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que ele quer dizer? Não tem problema se sofrermos desonras por amor a Cristo. Não tem problema se formos maltratados. Aqui nós não temos nenhuma cidade permanente. Este verso 14, portanto, é o final do que nós acabamos de falar sobre o sacrifício de Cristo, cujos sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles holocaustos, apontavam para ele, apontavam para o que Jesus fez por nós. Então, o escritor bíblico diz: não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O que é interessante nestes 3 versos? O próprio verso 14 termina iniciando um novo assunto, que é a forma como nós vivemos ou devemos viver neste mundo. No verso 15 ele diz, como já lemos, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E já vamos adiantando aqui. Ele diz, ofereçamos continuamente. O que isso significa? Que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. A nossa vida deve ser uma vida de louvor ao nosso Deus. E por que os 3 versos estão ligados? No verso 16, nós temos aqui mais uma vez a forma de agradarmos a Deus, a forma de servirmos aquele que não precisa de nada, mas é Deus soberano, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Como então servimos a Deus? O verso 16 nos dá esta dica. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre esta questão, nossa vida nos dias de hoje. Você examina a sua vida, eu examino a minha vida, para sabermos se estamos dentro da vontade de Deus, vivendo da forma como Ele planejou para nós. Neste tratado teológico, então, da Carta aos Hebreus, o final dela vai falar diretamente a nós sobre a forma como nós devemos viver. E há muitas instruções aqui, assim como Jesus deu muitas instruções nos evangelhos. Agora, sobre a vida presente, nós vimos há 2 domingos Jesus ensinar que não devemos ficar ansiosos, preocupados. Não devemos ficar ansiosos, preocupados com o amanhã, com o futuro. Porque precisamos viver o hoje, precisamos viver o presente momento. Mateus 6, verso 34, é o último verso daquele capítulo que vai falar exatamente sobre isso. Não se preocupem com amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Com isso, o mestre não ensinou que não devemos planejar ou pensar no amanhã, e sim que não devemos deixar de dormir por causa disso, mas confiar em Deus. Sobre isto, já falamos há 2 domingos, mas hoje vamos falar um pouquinho ainda sobre presente, ou vamos colocar outros termos assim. Vamos falar ainda sobre o hoje, o amanhã, mas vamos falar também sobre a eternidade.
a vida, ela não se limita a este mundo, ao passado, ao presente e ao futuro. Mas a nossa vida, ela ultrapassa o tempo, porque Deus colocou dentro de nós, cada um de nós temos um espírito imortal, ainda que este corpo volte ao pó. Estas são algumas coisas que nós vamos abordar. Mas quais são, para início de conversa, as atitudes do ser humano quanto à vida? Nós podemos pensar em pelo menos 3 pontos, 3 tópicos, 3 formas de as pessoas viverem. No primeiro deles, alguns não vivem o hoje porque só se preocupam com o amanhã. Jesus advertiu contra isto. Trabalham e ajuntam tesouros e nem sabem se deles desfrutarão de tais tesouros. Vivem estressados e a vida passa sem que percebam. Outros não vivem o hoje porque têm medo do amanhã e ficam preocupados com ele, se vão ter comida, se vão ter roupa. Sobre isso, Jesus também fala, e já falamos há 2 domingos. Alguns, então, não vivem o hoje porque só se preocupam com o amanhã. Mas há um segundo grupo. Estes outros não se preocupam de forma alguma com o amanhã. Eles vivem apenas para hoje, numa total irresponsabilidade. Só vivem para o hoje. Só vivem para desfrutar das delícias, dos prazeres de hoje. E esquecem que existe sim um amanhã. O terceiro grupo de pessoas é aquele que se esquece que essa vida passa e então eles não se preparam para a vida eterna. Pode ser que eles estejam vivendo apenas hoje, pode ser que eles estejam preocupados apenas com o amanhã, mas talvez até em virtude disto, eles se esquecem que esta vida aqui neste mundo tem um fim. Preocupados com hoje e com amanhã, esquecem que sua alma é imortal. O corpo volta para o pó, mas o espírito, ele volta para Deus que o deu. Então são estes 3 grupos principais, se assim quisermos sintetizar os vários pensamentos da humanidade, são estes 3 os grupos de pensamentos das pessoas em relação a como viver neste mundo. Uns vivem só para hoje, outros vivem só para o futuro, vivem hoje pensando no amanhã. Até tem aqueles também que, preocupados com o passado, com as consequências do passado, têm uma consciência pesada hoje e sequer têm ânimo para viver o hoje ou o amanhã. Então, poderíamos até estender um pouco mais o grupo ou os grupos de pensamentos das pessoas acerca de como elas devem viver. Parece que, na opinião do apóstolo Paulo, se não tivéssemos uma alma imortal, o grupo 2 seria o de sua escolha, mas não será assim. Jesus virá buscar os seus para viverem na cidade permanente. Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala sobre isto, e nós estamos colocando aqui que o grupo dele seria o número 2,
Ele diz isto caso não houvesse, se fosse possível não haver posteridade, vida eterna. Ele está discutindo sobre a existência, a importância da ressurreição, ou seja, da nossa volta a este mundo quando partirmos para a eternidade. Então, ele está discutindo sobre isso. Nós vamos ressuscitar no último dia, assim como Jesus ressuscitou, e foi Jesus que garantiu para nós a vitória sobre a morte. É por isso que nós vamos ressuscitar com um corpo transformado, nós ou aqueles que tiverem morrido, se nós ainda estivermos vivos, porque aí lá na carta aos Tessalonicenses também de Paulo, nós aprendemos que os vivos serão transformados, receberão um corpo glorificado, um corpo glorioso que não está sujeito mais, não estará sujeito a este tempo. Os mortos ressuscitarão primeiro. Então ele está discutindo essa questão da ressurreição com os coríntios, e aí então ele diz lá em 1 Coríntios 15, verso 32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, porque ele teve muita perseguição, sofreu perseguição por pregar o evangelho. Então ele diz, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Por isso eu brinquei aqui falando que ele pertenceria ao grupo 2, de viver apenas para o momento. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Há pessoas que podemos sintetizar nessas últimas palavras de Paulo o pensamento delas, mas isto talvez até tivesse cabimento se não houvesse ressurreição, se não houvesse vida eterna para estarmos eternamente com Deus, ou para aqueles que rejeitam a Cristo, separados eternamente. Portanto, no único outro lugar que há na eternidade, quando não é na presença de Deus, aqueles que estarão separados de Deus estarão no castigo eterno, lugar de tormento eterno. Mas o apóstolo Paulo, então, ele fala aqui, se não há essa eternidade, o ideal, então, seria só isso mesmo, comer e beber, porque amanhã acabou tudo, como há pessoas que assim pensam, mas viver dessa forma ainda assim não seria bom, porque a pessoa ela viveria tão voltada para si que não teria como ser feliz, ainda que desse ênfase apenas ao hoje. E quando Paulo cita comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ele está, na verdade, citando o profeta Isaías, que já havia dito isto lá no capítulo 22, quando Deus, falando ao povo de Jerusalém, a capital de Judá, o profeta da parte de Deus está orientando ao povo que se arrependa dos seus pecados por causa do inimigo que viria. Então ele diz lá, naquele dia o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. O que isso significa? Arrependimento. Deus convidou Judá para que eles se arrependessem. Mas o que eles fizeram? Aquilo que Paulo comentou e que nós classificamos aqui como grupo 2 dos seres humanos que pensam apenas na vida hoje, sem se preocupar com a eternidade. Mas, ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Foi esta, então, a citação
do apóstolo Paulo quando estava ensinando e defendendo a questão da ressurreição. Portanto, falando que existe sim uma cidade permanente, assim como o autor aqui da carta aos Hebreus. Mas, se viver para hoje ou viver apenas para amanhã, e lembrando do que Jesus ensinou, o hoje não significa desprezar o amanhã, e sim sermos prudentes em relação a ele. Como Deus quer que vivamos neste mundo? Ele quer que vivamos para ele. Hoje. Não que nós deixemos para viver para ele amanhã. Como Jesus disse, vamos deixar para amanhã as questões de amanhã. Vamos ficar com o hoje e cuidar destas questões com responsabilidade hoje. Então Deus quer que nós vivamos para ele hoje e assim teremos a orientação. Vivendo para Deus hoje, nós teremos a orientação quanto ao amanhã e também quanto ao após essa vida, pois estaremos com Ele na eternidade. Hoje, nós somos por Deus orientados quanto ao amanhã e hoje nós somos acompanhados pelo Espírito Santo de Deus que nos prepara para a eternidade, quando somos conduzidos em santificação. Sem Deus, erramos em qualquer perspectiva. Tanto se vivemos para hoje, como se vivemos para o amanhã. Sem Deus, erramos no modo de viver. Esta semana, e vocês já sabem que eu não me lembro muito das coisas, se eu anotasse eu até lembraria, mas eu me lembro que no WhatsApp alguém postou sobre Mário Sérgio Cortella, aquele famoso filósofo que anda aí pela mídia e que fala um pouco diferente, ele comentando uma tirinha aí do Charlie Brown e do Snoopy, falando sobre isso, falando sobre a vida. E eu fui buscar esta tirinha para colocar aqui como exemplo por causa do nosso assunto. Eu não me lembro quem postou, mas se não me engano foi no próprio grupo nosso da igreja, do IBVA. Mas postou assim, o comentário do Cortella sobre o que nós vamos ver agora. Olhem esta tirinha. Aí está o Charlie Brown e o Snoopy sentados, olhando uma bela paisagem diante de um rio azul limpinho. E como é característico do Charlie Brown, ele vem com uma das suas observações, seguida também do comentário do Snoopy. Charlie Brown diz: algum dia todos nós iremos morrer, Snoopy. Verdade, mas todos os outros dias não. E nós aprendemos com esta tirinha também. Nós aprendemos que vamos morrer um dia? Vamos. Mas quantos dias nós temos para viver até lá? Não sabemos. Mas todos os outros dias nós vamos viver. Temos aqui duas visões diferentes acerca da vida, acerca da forma como viver. E isto nos leva a pensar como Deus quer que nós vivamos. Como Ele quer que nós vivamos o hoje, já que sabemos
pela Bíblia, que é o hoje que nós devemos viver, ainda que tomemos nossas providências em relação ao amanhã, mas sem ansiedade, sem preocupação, sem perder o sono. Nós temos aqui no nosso texto, verso 14. Não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Que nós aprendemos aí. Esta cidade a que nós estamos hoje, e cidade aqui no sentido figurado, porque esta cidade a que me refiro é o mundo. Esta cidade não é permanente. Este mundo passa. Esta vida passa. Ela vai passar. O que mais o verso 14 diz? Além de não termos aqui nenhuma cidade permanente, nenhuma cidade que eternamente sobreviva, porque estamos presos ao tempo, aprendemos também que buscamos e devemos buscar a cidade que há de vir. Existe uma cidade permanente. Ela não é aqui, mas existe uma cidade permanente e nós devemos buscá-la. Olha, neste verso 14, nós já estamos analisando sobre como Deus quer que nós vivamos. Vivamos aqui pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas que são de Deus. Vivamos aqui submissos à orientação do Espírito Santo, e ele vai nos ensinar a forma de buscarmos esta cidade permanente. Na palavra de Deus, nós temos, primeiro, o próprio Evangelho, que por nós é pregado, para que aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus possam crer nele, receber o Espírito Santo e também terem a garantia de que estarão nesta cidade permanente, a qual Jesus foi preparar para nós, para que lá estejamos com ele eternamente, onde ele estiver. Então, neste verso 14, nós aprendemos que o tempo presente não é eterno, não é permanente. Vai passar, mas existe sim um lugar eterno. Existe uma cidade permanente, que nós aprendemos aqui com o autor da carta aos Hebreus. Devemos buscar esta cidade permanente. O que mais nós aprendemos? Verso 15. Por meio de Jesus, e isso é importante. Antes, o que nós lemos nos versos anteriores aqui é que Jesus se entregou por nós. Jesus conquistou a salvação para nós, conquistou a reconciliação nossa com o Pai, quando se entregou na cruz em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados, quando sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. Então Jesus conquistou tudo para nós, inclusive a ressurreição, da qual o apóstolo Paulo estava falando lá e nós já comentamos. Então, nesse verso 15, vamos lembrar de tudo isso. Por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus
um sacrifício de louvor que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, como Deus quer que nós vivamos, como nós buscamos a cidade permanente, como buscamos a cidade que há de vir, por meio de Jesus, oferecendo continuamente no nosso dia a dia a Deus uma oferta de louvor. Sacrifício aqui significa isto. Andemos em adoração ao nosso Deus. É o que nós aprendemos dele sobre o como devemos viver no presente momento. E este oferecimento contínuo a Deus de uma oferta de louvor é o resultado, é o fruto de lábios que confessam o seu nome, lábios que reconhecem o seu senhorio, lábios, e claro, expressando algo que vem do coração, que se entrega em submissão ao seu senhorio, à sua soberania. Vida, portanto, de submissão ao único e verdadeiro Deus, andando em adoração a Ele. É desta forma que seremos orientados quanto ao nosso presente mesmo, no nosso trabalho. Olha, começa até na escolha da profissão, vamos falar assim. E aqui, claro, estamos nesse momento específico falando de pessoas adultas, mas crianças também andam nos caminhos do Senhor, quando nós as ensinamos a fazer isso. Adolescentes também. Então, seja no brincar, seja nos estudos, no estudar, seja na vida profissional, seja no trabalhar, para aqueles que já atingiram a vida adulta, no lazer, no que estivermos fazendo, façamos adorando o nosso Deus, façamos glorificando-o. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós esta santificação que é a vontade de Deus em relação ao modo como nós devemos viver o hoje. O que temos então neste verso 15? Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Nossa oferta de louvor, ou seja, nossa adoração a Deus, é feita por meio de Jesus. Ele é o sacerdote que nos possibilita acesso ao Pai. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. Ele é aquele que, entrando na presença de Deus, fez com que, através do seu sacrifício, não houvesse mais obstáculo, separação entre os átrios e o santo dos santos, entre nós, quando queremos adorar a Deus, e a sua presença. Você pode entrar na presença de Deus no momento em que quiser para adorá-lo. Isso nós fazemos por meio de Jesus. É o que nós aprendemos nesse verso 15. O resultado, o fruto de nossa confissão ao Senhor, de nossa adoração a Ele, de nossa dedicação, é esse louvor. E o Senhor nos enche da sua alegria. E nós o louvamos, nós o adoramos, nós continuamos neste andar de adoração ao nosso Deus. Como Ele quer que nós vivamos nesse mundo? Ele quer que nós busquemos a cidade permanente, não dando ênfase exagerada às coisas temporais, colocando nosso coração nas coisas eternas, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que essas coisas, as temporais,
são acrescentadas, porque Deus é aquele que está no controle e que cuida de nós, das nossas preocupações, dos nossos problemas, retirando a nossa ansiedade. O resultado, então, louvor, adoração, gratidão, ações de graças ao nosso Deus. Este é o verso 15. E no verso 16, interessante isto que o escritor bíblico diz aqui: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, de tais ofertas, de tal oferecimento, de tal dedicação, Deus se agrada. Olha que interessante, à medida em que nós andamos nas nossas atividades do dia a dia, atividades rotineiras, nós vamos adorando nosso Deus, nós vamos louvando nosso Deus, nós vamos em comunhão com o nosso Deus, no lazer, nos estudos, no trabalho, no relacionamento com as pessoas, com nossos entes queridos, com nossos familiares, com nossos vizinhos, onde estivermos. E o escritor bíblico ainda diz: não se esqueçam. Por quê? Porque quem vive desta forma tem Deus em primeiro lugar, ama Deus em primeiro lugar. Sabe qual é a consequência? Ele que derramou o seu amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5,5, ele vai fazer com que nós amemos também ao nosso semelhante. E como é que nós mostramos amor pelas pessoas? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Alguma dúvida sobre como Deus quer que nós vivamos? Alguma dúvida sobre como podemos viver o presente momento? Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. O próximo, eu amo como a mim mesmo. É esta a nossa terceira conclusão, portanto, ligada a este terceiro verso, o verso 16. Fazer o bem, repartir com os outros o que você tem. Difícil para alguns, mas Deus nos ajuda, Deus amolece o nosso coração, porque as pessoas, elas são necessitadas, as pessoas precisam, mas quando nós olhamos para nós, nós também somos pobres e necessitados. Assim diz um salmo: eu sou um pobre necessitado, mas o Senhor, Ele cuida de mim. Ele me ensina também a cuidar daqueles a quem Ele me dá condições para fazer isso. Fazer o bem, repartir com os outros o que você tem. Deus se agrada de tais sacrifícios. E não é sacrifício no sentido de que é difícil, não, embora seja difícil para algumas pessoas, mas o Espírito vai trabalhando isso. É sacrifício no sentido aqui do Antigo Testamento, trazendo para o Novo, que significa o quê? Oferecimento. Isto é culto a Deus. Amar o próximo agrada a Deus, é um estilo de vida que o agrada como oferecimento a Ele. E se nós oferecemos isto a Ele, se nós dedicamos ao próximo, oferecendo esta dedicação, aquilo que nós fazemos para com o nosso próximo, como se estivéssemos fazendo para Jesus, isto é culto a Deus. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. 3 versos bem ligados numa infinidade de outros versos. Não tão infinidade assim, porque o capítulo 13
tem lá versos limitados, mas em muitos versos onde o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina uma série de coisas sobre como viver. Aqui resumimos nesses 3 versos. Primeiro, lembrar que esta não é cidade permanente e que, portanto, existe uma cidade permanente. Aqueles daquelas nossas classificações iniciais que vivem só para o amanhã, preocupado em relação a isso, ou só para o hoje, ou aqueles que vivem para este mundo e se esquecem da eternidade. Olha, os 3 tipos de pessoas precisam se voltar para Deus para resolver seu principal problema, o pecado em suas vidas. É Jesus que nos reconcilia com Deus. Tomando esta primeira decisão, a de entregar a vida a Jesus, a partir daí, e isto é muito importante. Isto é muito importante para cada um de nós. A partir da nossa conversão a Cristo, a partir da nossa entrega de vida a Ele, o que nós estamos fazendo naquele compromisso assumido com Deus, o que nós estamos fazendo, declarando, é que nós vamos viver para Ele, já aqui neste mundo, já a partir daquele momento, porque conversão é mudança, conversão é transformação. Não temos como fazer isso por nós mesmos. Não temos como agradar a Deus a partir do nosso próprio esforço, do nosso próprio poder. Nós até queremos, mas não conseguimos. Mas foi por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo. Foi também por isto. Além de ele ser a garantia de que pertencemos a Deus, o Espírito Santo é aquele que caminha conosco hoje, nos ensinando a viver de acordo com a vontade de Deus, nos preparando para estarmos um dia na cidade permanente, na Jerusalém celestial, na cidade que Jesus foi preparar para nós. E nesta cidade, a cidade que Jesus foi preparar para nós, eu coloquei a figurinha aqui do lado, na minha cabeça, imaginando aqui nos nossos termos terrenos, esta cidade celestial, que na Bíblia, em alguns momentos, principalmente ali no Apocalipse, ela é descrita como cidade de ouro e cristais e pedras preciosas, um negócio assim bem luminoso, fulgurante, mas aquilo para falar da preciosidade que é esta cidade. Mas será um lugar, na verdade, para a gente difícil de se imaginar. Então vamos pensar numa cidade permanente, mas assim, que transmite para nós paz, alegria, aquela mansidão, aquele viver com Deus, mas agora eterno. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus nos ensine a viver esta vida que Ele planejou para nós já aqui neste mundo. Que usemos aquilo que Deus providenciou para nós a fim de atendermos a sua expectativa para nós. Como viver neste mundo? Vivendo hoje, vivendo o presente momento,
mas da forma como nós falamos. Deus, em primeiro lugar, vida de contínua adoração, contínuo louvor. As outras coisas Ele vai fazendo na nossa vida e, desde já, temos sim de viver, temos sim condições de viver aquela alegria, aquela paz que Ele reservou para nós. Que Deus a todos abençoe. Amém.